Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boletim de Inteligência Daniel Davis, onde trazemos o melhor do que aprendemos nesta semana e as coisas mais importantes que aconteceram nas últimas 24 horas. E como de costume, houve muita coisa nas duas categorias. Hoje vamos começar pela guerra entre Rússia e Ucrânia, porque há indícios de que essa guerra está começando a vacilar, a se desequilibrar e talvez até a entrar em colapso do lado ucraniano. Havia a ideia de que, como a Rússia avançou nesse ritmo lento e metódico por 4 anos e meio, ela poderia manter isso por mais 4 anos e meio, se fosse necessário. Isso poderia se arrastar para sempre. Levaria anos. Mas agora que as coisas estão começando a desmoronar, e parte disso se deve ao agravamento do problema de munição, que os Estados Unidos já não conseguem fornecer, nem o Ocidente consegue fornecer, por causa do que está acontecendo no Oriente Médio. Mas sobre isso em separado. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada no que vem acontecendo na Ucrânia. Porque, como temos acompanhado durante toda a semana passada, e na verdade já há algum tempo, a Ucrânia estava em uma campanha de 40 dias que basicamente... Bem, não basicamente, exatamente. Especificamente, segundo Zelensky, levaria a Rússia de volta à mesa de negociações nos termos que a Ucrânia queria. E acho que também mostramos a vocês, nesta última semana, Zelensky dizendo: quero que esta guerra termine até o fim deste ano, que todos estejam em casa no Natal e nos nossos termos. E é por isso que temos usado sanções. Temos usado esses ataques de longo alcance como basicamente sanções por si só para prejudicar a atividade econômica, de modo que o lado russo sinta a dor e venha para o nosso lado. Foi isso que ele disse. Mas vamos ver o que aconteceu, porque houve muito alarde no Ocidente. Repetidamente, a mídia vinha dizendo que a maré tinha virado contra a Rússia, que agora o lado ucraniano, com seus ataques de longo alcance, sejam drones ou mísseis, estava atingindo todas essas fábricas militares, muitas delas em todo o país. Víamos aquelas enormes nuvens de fumaça se elevando, todo o dano que alegávamos que isso estava causando. E claro, o lado ucraniano também estava atingindo refinarias, instalações de petróleo, navios no mar de Azov, até com alguns ataques a praias, alguns ataques terroristas que vinham ocorrendo, assassinatos. Tudo isso, o Ocidente disse, é prova de que a guerra está virando a favor da Ucrânia e de que eles estão em ascensão. Essa era a intenção, pelo menos na percepção pública. Mas como sempre dizemos, nesses ataques no mar de Azov, houve de fato um número considerável de navios mercantes russos que foram atingidos pelo lado ucraniano. Eles realmente foram. Mas toda vez que a Ucrânia faz alguma coisa, seja atingindo instalações como a Wildberries que vocês veem aí, navios no mar, a capacidade de combustível, usinas de geração de energia elétrica, a Rússia sempre responde na mesma moeda. E é o que acontece aqui. Nós sempre alertamos. Se você quer entrar numa nova categoria de guerra, a Rússia sempre tem vantagem, porque dispõe de um poder de fogo profundamente maior. Vimos que quando o lado ucraniano levou isso ao mar de Azov, os russos levaram isso ao Mar Negro, e na prática, fecharam os portos de Mykolaiv e também de Odessa. Isso está causando problemas enormes, tanto para a Ucrânia, basicamente transformando o país em um país sem saída para o mar, quanto para outros países ao redor do mundo que dependem de receber esses alimentos. Mas como em todas essas situações, quando se começa a atingir fábricas russas, que afetam a economia deles, e não os militares, porque eram instalações separadas, mais bem protegidas e por isso não foram atingidas, esses negócios civis foram atingidos. Então, pode contar que a Rússia vai responder na mesma moeda. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Mesmo durante a noite, houve mais ataques contínuos. E desde 5 de agosto, 10 armazéns foram atingidos em Kyiv e nos arredores. Cerca de 100 mil metros quadrados foram destruídos em uma noite. Isso leva a região além de uma marca sombria. Mais da metade de sua área pré-guerra já foi destruída. Isso em Kyiv. Pense nisso.
De toda a capacidade de armazéns ao redor da cidade inteira, metade já desapareceu. O ritmo é a história. Mais de 400 mil metros quadrados foram destruídos só desde o início de julho, igualando o que a Rússia destruiu em toda a Ucrânia nos 12 meses anteriores. E isso foi feito em apenas um mês, numa única região. Então, essa é a absurdidade da ideia de que se vai impor sofrimento à Rússia, expandindo para novas áreas fora da linha de frente, porque a Rússia se contentou em atacar principalmente alvos militares em toda a profundidade do país e em combater ao longo das linhas de frente. E eles deixaram intactas muitas categorias de alvos. Muitos na Rússia lamentaram isso e ficaram muito irritados, falando abertamente sobre por que esses alvos foram deixados fora da lista de ataques. Bem, agora que a Ucrânia passou a atacar esses alvos, a Rússia está tirando as luvas. E agora está começando a fazer a mesma coisa. Claro, tudo isso acontece num contexto em que o lado ucraniano ficou sem mísseis interceptadores. Agora, esses mísseis russos que estão chegando não enfrentam nenhum impedimento. Nem se vêem tentativas de interceptação, porque elas não existem. Então isso significa que daqui para frente, o que a Rússia quiser atingir, ela vai atingir. Agora escute. Nós ouvimos algumas informações anedóticas de que há muita coisa acontecendo na Rússia, na Ucrânia, e o clima está mais sombrio. Então, fui conversar esta manhã com uma fonte que tenho em Kiev e perguntei, qual é a situação atual? E recebi um pouco mais do que esperava. Não é só que o clima está sombrio. Há outras coisas que não são divulgadas no Ocidente. E há uma raiva crescente dentro da Ucrânia. O clima está sombrio. E as pessoas agora, em todas as regiões, só querem que a guerra termine. Elas querem paz. A situação está claramente se deteriorando em toda a linha de frente, em toda a frente estratégica, até o interior do país. E agora, sem mísseis interceptadores, não há nada que eles possam fazer para interceptar isso. Ela disse que algumas regiões, na verdade, a maioria das regiões, na Ucrânia tem literalmente proteção zero. Obviamente, se estão acabando na capital, que sempre foi a prioridade, então dá para imaginar que em outras regiões não há nenhuma. E acho que eram de 8 a 10 regiões, algo assim, que tinham alguma proteção limitada. Mas agora quase tudo isso também acabou. E as outras literalmente não têm proteção nenhuma. E as pessoas sabem disso. E especialmente quando a Rússia lança essas bombas planadoras, não há defesa contra isso. Mesmo que você tivesse mísseis interceptadores, esse não é o tipo de alvo que eles conseguem abater. Então, quando a Rússia lança essas bombas planadoras, que podem percorrer uma distância considerável a partir do ponto onde são liberadas, não há nada que a Ucrânia possa fazer. E infelizmente, eu tinha alguns vídeos, mas não tive a chance de carregá-los aqui, mostrando o que essas bombas planadoras fizeram recentemente, especialmente na linha de frente e na profundidade operacional da área do front. E é absolutamente devastador. É por isso que há tanta destruição física acontecendo. Porque além da artilharia, a Rússia tem, dependendo de onde você esteja na frente, uma vantagem que vai de 3, 4 ou 5 para 1 até 10 para 1. Sempre foi assim. Na verdade, isso acaba meio que sendo deixado de lado, porque já é uma notícia antiga. Artilharia, quer dizer, todo mundo quer falar de drones agora. E os drones estão entrando em cena, claro, e são de importância vital. Mas há um equilíbrio aproximado, dependendo do dia. A balança pode pender para um lado ou para o outro. Mas não na artilharia, pessoal. Esse poder destrutivo e as bombas planadoras, tudo isso está a favor da Rússia. Na verdade, a artilharia é de 3 a 10 para 1, dependendo de onde você esteja. As bombas planadoras são 100 a 0. A Ucrânia nem tem essa capacidade. A defesa aérea ucraniana não consegue alcançar o suficiente dentro da Rússia. Então, os caças russos que disparam essas armas são intocáveis. Então, eles podem literalmente continuar, desde que tenham munição.
E ao que tudo indica, eles têm centenas de milhares de cartuchos, além da capacidade de fabricar isso muito rapidamente. Não é como esses mísseis, que podem levar meses ou até anos para serem produzidos. São coisas que podem ser fabricadas em ritmo acelerado, e eles as têm. Não há nenhuma chance de ficarem sem isso no curto prazo. Então, esse é um dos problemas aqui. Sim, provavelmente, alguns dos resultados são exatamente esses que ele está mostrando aí. Mas escute, essa ideia de que o lado ucraniano disse: "Ei, estamos tentando conseguir 300 interceptadores Patriot, Zelensky." Mostramos ontem como ele está literalmente implorando a todo mundo. Está implorando a Europa. Está tentando envergonhar a Europa. Está tentando envergonhar os Estados Unidos para que forneçam mais desses interceptadores Patriot. Mas isso não vai fazer diferença. Deixa eu dar um exemplo. Isso vem da Arábia Saudita. Eles dispararam aproximadamente 2.100 mísseis interceptadores PAC-3 nos primeiros 44 dias da guerra. 44 dias. E usaram 2.400. Então, se o Zelensky recebesse 300, se é que recebesse, o que isso faria? Daria a ele a chance de interceptar alguns? Talvez por uma semana. Talvez nem isso. Porque, como você sabe, é preciso disparar mais de um interceptador para cada míssil que chega. E aí isso acabaria. Mas nós não temos 300. Então os céus sobre a Ucrânia estão praticamente sem defesa. A Rússia agora pode fazer o que quiser. É a primeira vez que isso acontece. Até esse ponto, eles pelo menos tinham alguma capacidade. Agora não tem nenhuma. O que você acha que vai acontecer numa guerra em que um lado não tem defesa aérea contra os mísseis balísticos, contra os Iskanders, contra os hipersônicos? Nenhuma defesa. Absolutamente nenhuma. E o outro lado tem uma quantidade significativa deles e está fabricando mais todos os meses. Além disso, eles têm bombas planadoras que podem ser lançadas de uma distância considerável, além do alcance da sua defesa aérea. Então, mais uma vez, você fica indefeso na artilharia. Veja, a única área em que vocês têm algo próximo de paridade é nos drones. E isso não é suficiente. Então a situação está piorando cada vez mais. E as pessoas na Ucrânia reconhecem isso. Vamos falar sobre isso. Uma das coisas que essa fonte disse e que é particularmente revoltante para muitos do lado ucraniano é que eles reconheceram antecipadamente que essa ideia desse processo de 40 dias que Zelensky ia iniciar estava condenada desde o começo. E caso você não saiba, deixa eu voltar e mostrar. Isso é do... Vejamos, não consigo me lembrar, acho que é do The Guardian. A explicação. Isso foi em 16 de julho, então já fazia cerca de 3 semanas dessa campanha de 40 dias. E como eles noticiaram na época, em 26 de junho, o presidente ucraniano anunciou que estava ordenando aos serviços de segurança do Estado da Ucrânia que lançassem uma campanha de 40 dias contra alvos russos, com o objetivo de influenciar o Estado agressor e obrigá-lo a encerrar a guerra. Desde então, Kiev intensificou drasticamente os ataques contra a Rússia, sob a égide de uma série de operações sobrepostas. Atingiu linhas de abastecimento cruciais nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, incluindo a Crimeia e também Moscou e São Petersburgo, em uma série de ataques de mísseis de longo alcance e grande repercussão. Isso desencadeou uma crise de combustível, que de fato aconteceu, aliás, mas foi resolvida bem rapidamente. E essas crises de combustível continuaram, especialmente no mercado interno. Duraram algumas semanas e depois foram resolvidas. Portanto, não houve um impacto duradouro disso. Como temos mostrado a vocês, isso também incluiu assassinatos. O genro de um chefe das forças aeroespaciais russas foi assassinado em Moscou em um carro-bomba. Um desenvolvedor russo de drones FPV, um civil, foi atacado em Ekaterimburgo, na Rússia. Todas essas coisas continuaram acontecendo. E, aliás, quando se fala dessas campanhas de assassinatos, é importante entender que a Rússia faz isso. Isto é do The New York Times, de fevereiro de 2024, no segundo aniversário da guerra. A guerra de espionagem,
como a CIA ajuda secretamente a Ucrânia a combater Putin. Isso é importante. Precisamos entender como estamos envolvidos nisso, apesar das alegações de que não estamos. Alguns agentes da CIA foram enviados para bases ucranianas. Eles revisaram listas de possíveis alvos russos que os ucranianos estavam se preparando para atacar, comparando as informações que os ucranianos tinham com a inteligência dos Estados Unidos, para garantir que fossem precisas. Ou seja, ajudamos na seleção e na identificação de alvos. Antes da invasão, a CIA e o MI6, então, a Grã-Bretanha também deixou suas impressões digitais nisso. Treinaram seus colegas ucranianos para recrutar fontes e montar redes clandestinas e de partisans. Na região sul de Kherson, que foi ocupada pela Rússia nas primeiras semanas da guerra, essas redes de partisans entraram em ação, segundo esse general, assassinando colaboradores locais e ajudando as forças ucranianas a identificar posições russas como alvos. Isso continuou até hoje. Mas agora estamos tentando o absurdo. A ideia de que você poderia lançar uma campanha de 40 dias no quarto ano, na verdade, no quinto ano da guerra, depois de 4 anos, e que com esse desequilíbrio de poder que descrevi, partindo de uma posição de fraqueza, você acha que vai começar a atacar mais profundamente a Ucrânia. Quer dizer, a Rússia, desculpem. E que isso vai mudar a dinâmica. Isso era insano, e não há outra forma de dizer isso. Agora, uma coisa é dizer, ei, esse é o Zelensky, ele é louco, a gente consegue ver isso. Quer dizer, ele simplesmente perdeu a cabeça e está tão focado nisso de forma míope que não consegue tomar uma decisão racional. Isso é verdade, mas havia outras pessoas envolvidas, e segundo essa fonte, a equipe de Marco Rubio, que não é apenas o secretário de Estado, mas também assessor de segurança nacional. Segundo esta fonte, os Estados Unidos deram sinal verde para essa campanha de 40 dias porque concordavam com os objetivos dela. Isso é realmente insano. Se isso for verdade, então não só deixamos nossas digitais nisso por meio da CIA, como também, até na NSA, ainda estamos tentando ajudar a Ucrânia. E isso significa o quê? O que devemos pensar do alvo na praia que mostramos a vocês no início desta semana, onde um drone ucraniano explodiu crianças? Ou desse ataque a Starobilsk, onde um dormitório universitário foi atingido e várias crianças morreram? O que devemos pensar disso? Nós também facilitamos isso? E que mente distorcida, que pessoa insana acha que esses ataques vão fazer a Rússia dizer, poxa, me desculpe. Cara, se a gente soubesse que esse seria o custo da guerra, poxa, a gente nunca teria feito isso. Teria recuado, com certeza. E aí tudo bem, o que você quer, Zelensky? Aqui estão as chaves. Quero dizer, vamos lá. Por que faríamos algo assim? O único objetivo racional, se você sabe alguma coisa sobre a história humana, a natureza humana, a história russa ou a cultura russa, seria saber que isso vai enfurecer os russos e fazê-los fazer exatamente o oposto de recuar. Vai fazê-los fazer exatamente o que fizeram. Você vai aumentar os danos. Vai entrar em novas categorias que antes tinha evitado e vai causar mais danos ao lado ucraniano. E além disso, o porto de Odessa foi efetivamente fechado. E os portos de águas profundas de Mykolaiv também foram basicamente tirados de operação. Então, agora você está falando não só de dificuldades na linha de frente, algumas das quais mostramos ontem, mas também de problemas simplesmente para tirar alimentos do país, para conseguir receita. Você também não consegue trazer coisas de fora para dentro. Então agora, tudo depende do que pode atravessar por terra, por meio de seus aliados da OTAN, quer dizer, países, não aliados, palavra errada, amigos da OTAN, como Polônia, Romênia e assim por diante. Agora você está limitado apenas ao que pode vir por terra, o que, é claro, vai ser muito mais limitado do que aquilo que você consegue enviar e receber em navios porta-contêineres. Então isso também foi cortado agora. Isso também vai causar problemas para nós. Aliás, porque a Ucrânia, antes da guerra, era conhecida como o celeiro da Europa e até de outras partes do mundo,
porque tinha muitos grãos e os exportava. Grandes partes do mundo dependem desses grãos e não vão tê-los. Então, quando você fala de uma escassez global de alimentos que está surgindo, porque agora eles não conseguem sair de lá, isso significa que será preciso, como fizemos com o petróleo, redistribuir. Então, isso vai acabar tendo um efeito em cascata até aqui nos Estados Unidos. Os preços dos nossos alimentos vão subir simplesmente por causa da escassez física. É preciso equilibrar isso. E o preço, sabe, a oferta e a demanda têm a vantagem sobre o preço. E vamos ver isso. Mas, e algumas das outras cidades perto da linha de frente estão, nas palavras deles, sendo apagadas. Tudo porque Volodymyr Zelensky, os líderes europeus e autoridades dos Estados Unidos não estão dispostos a reconhecer a realidade. É simplesmente terrível o que está acontecendo aqui. E olha, deixe-me mostrar um pouco de como isso é facilitado. Eu falei sobre o ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Pois bem, hoje foi divulgado um vídeo em que ele quer reescrever um pouco a história. E mais uma vez, vai tentar convencer o público ocidental a acreditar em algo que não é verdade, para que continuem apoiando essa loucura. A anexação ilegal da Crimeia, em 2014, e depois, é claro, com a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022. E acho que a realidade é que a Rússia invadiu a Ucrânia porque queria controlar a Ucrânia. E não acho que possamos mudar a cabeça do presidente Putin. A ambição dele continua sendo controlar toda a Ucrânia. Mas acho que podemos mudar os cálculos dele, tornando isso tão caro que o preço que ele terá de pagar para atingir esse objetivo de controlar a Ucrânia fique alto demais. E a única forma de mudar os cálculos dele é fornecendo apoio militar à Ucrânia. Você só pode estar brincando comigo, né? Quero dizer, isso está comprovadamente errado. Quero dizer, já era absurdo à primeira vista, sem sequer analisar qualquer esforço. Certo, inverta a situação. Agora é o Ocidente que está sofrendo essa longa guerra. E são aqueles malditos russos nos atacando e dizendo, muito bem, vamos aumentar tanto o seu sofrimento que vocês finalmente vão ceder e desistir. Isso alguma vez funcionou? Pergunte a Adolf Hitler se isso funcionou, porque não funcionou contra nós. Pergunte aos britânicos durante a Blitz de Berlim, a Blitz de Londres, no início da Segunda Guerra Mundial. Isso funcionou? Isso fez com que ele recuasse, que se rendesse? A primeira derrota dos Estados Unidos em Kasserine Pass fez com que ele dissesse, nossa, não somos muito bons. Acho que deveríamos pedir paz? Claro que não. Isso fez com que eles arregaçassem as mangas e dissessem, não, nós vamos lutar ainda mais, nunca vamos nos render. Obviamente havia o famoso primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Nós vamos lutar nas praias, toda aquela coisa. Vamos fazer de tudo, nada vai nos fazer recuar. E ele tinha esse fogo tenaz, porque tinha a capacidade de fazer isso. Mas a ideia de que a Alemanha nazista iria obrigá-los a ceder bombardeando Londres, tudo que isso fez foi alimentar ainda mais o fogo. Assim como fez conosco. Assim como Pearl Harbor fez conosco. Aquilo não nos fez nos curvar ao Japão. Fez a gente ficar com raiva e querer ir lutar contra eles ainda mais. É assim que sempre funciona, porque é uma questão humana. Mas especialmente com os russos, eles têm uma longa história. Estou falando de séculos disso. Quando o Ocidente, especialmente quando começa a fazer coisas contra a Rússia, eles nunca recuam. Pagam qualquer preço. Quer dizer, pelo amor de Deus, é só olhar para a história recente. O que aconteceu com Napoleão quando ele tentou? O que aconteceu com Hitler quando ele tentou? Nunca funcionou, porque os russos simplesmente não são assim. Agora, se alguém tem essa ideia de que, sim, mas a Guerra Fria funcionou, não, aquilo não foi uma guerra. Foi algo em que a própria União Soviética, em grande medida por causa da sua própria incompetência e corrupção, simplesmente entrou em colapso por dentro. Não houve uma batalha de fato. Então não havia ninguém indo atrás deles. Eram problemas internos, e eles acabaram simplesmente entrando em colapso.
Isso, por outro lado, é uma questão externa. Eles estão sendo atacados e nunca vão recuar desse jeito. Isso também é simplesmente um fato. Depois, teve a questão de Stoltenberg, que de fato mente. E isso é uma mentira. Não uma distorção, uma mentira. Ele disse que o objetivo da Rússia era controlar toda a Ucrânia, e que é isso que eles estão fazendo porque querem controlar toda a Ucrânia. Agora, há outro vídeo que vou mostrar aqui. Acontece que esse mesmo sujeito, evidentemente, não pensou no que tinha dito no passado. Mas, felizmente para vocês, o Daniel Davis Deep Dive se lembra disso, de 3 anos atrás, quando ele deu uma razão muito diferente para explicar por que a Rússia invadiu em fevereiro de 2022. O presidente Putin declarou no outono de 2021 e de fato enviou um projeto de tratado que queria que a OTAN assinasse, prometendo não haver mais expansão da OTAN. Foi isso que ele nos enviou. E essa era uma pré-condição para não invadir a Ucrânia. É claro que não assinamos. Aí está. O que ele disse corresponde ao que os próprios russos vêm dizendo desde o começo. Isso era uma questão de segurança nacional para nós. E se vocês deslocarem uma aliança militar para as nossas fronteiras na Ucrânia, especialmente na Ucrânia, mas também na Ucrânia e na Geórgia, eles disseram que isso é uma ameaça existencial. Não vamos ficar calados diante disso. E se vocês levarem essa aliança até lá, haverá guerra. Putin disse isso a Biden em junho de 2021. Disse isso a Stoltenberg no outono de 2021. Stoltenberg, imagino, achou que ganharia algo ao admitir que foi isso que Putin lhe disse. Putin disse: eu não quero a Ucrânia. Não quero nenhuma parte dela. Putin said, I don't want Ukraine. I don't want any of it. I just don't want NATO in it. Eu só não quero a OTAN envolvida nisso. Eles se contentam em ter seus irmãos étnicos, os falantes de russo e os russos étnicos na parte leste da Ucrânia. Eles queriam que essas pessoas fossem protegidas. Então isso também era uma questão. E quando o lado ucraniano, que já vinha lutando uma guerra civil havia 8 anos antes de tudo isso, ainda assim, isso não foi o bastante para fazer a Rússia entrar abertamente de qualquer forma, além do apoio que vinha dando aos rebeldes russos. Mas eles nunca tinham entrado para se juntar a eles, e nunca teriam entrado se não houvesse uma pressão da OTAN para entrar lá. E Stoltenberg disse: sim, nós não vamos fazer isso. Ninguém nos diz, ele declarou publicamente, mais ou menos na mesma época, ninguém nos diz quem pode entrar na nossa aliança da OTAN. Nós vamos entrar, e a Ucrânia também. Foi isso que ele disse, porque isso mostra como somos durões, mostra como fomos estúpidos. Mas isso só ressalta todos os problemas que existem aqui e por que estamos nessa situação ruim. Vou mostrar alguns exemplos para destacar isso. Esta é Julia Mandel. Desculpem, a pessoa errada. Esta não é Julia Mandel. Deixa eu voltar. Bom, vou começar com esta mesmo. Esta é a ex-congressista Marjorie Taylor Greene. Ela diz que os Estados Unidos e os países da OTAN basicamente financiaram e travaram uma guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia. Homens são sequestrados, enviados para a linha de frente e massacrados. Esta guerra precisa acabar. Todos têm responsabilidade nisso. Agora, deixei isto sem som, porque se o áudio estiver audível aqui, é realmente muito difícil de assistir, ou principalmente de ouvir. Esta mulher está gritando desesperadamente. O que vocês estão vendo aqui é que ela é a namorada de um homem no banco de trás, que é a polícia de mobilização do presidente ucraniano. Se esse for o termo certo, está tentando agarrar e tirar fisicamente do carro. E ela está fazendo tudo o que pode para segurá-lo, para que não consigam pegá-lo. E vocês vão acabar vendo eles. Vou colocar o vídeo aqui. Eles estão fazendo tudo o que podem para arrancá-lo de lá, e ela está tentando protegê-lo porque está apavorada, porque isso é praticamente uma sentença de morte. Daqui a pouco vocês vão ver que eles finalmente entram com spray de pimenta ou alguma coisa assim, atingem os dois no rosto e isso acaba fazendo com que os soltem. Mas é simplesmente aterrorizante assistir a isso. Então, aí tá.
E mesmo assim, eles ainda estão tentando reagir. E isso é brutal. É muito, muito difícil de assistir. É assim que é. É isso que eles estão fazendo com o próprio povo, pessoal. E tem esse outro aqui da Yulia Mandel, que foi ex-secretária de imprensa do Zelensky. Acho que foi ela que escreveu isso. Pode ter sido hoje. Ela disse que a estratégia de intensificar os bombardeios contra a Rússia, ignorando o quanto a população civil e a infraestrutura da Ucrânia continuavam desprotegidas no 5º ano da guerra, era tão superficial e desumana que é difícil imaginar que alguém a tenha apoiado. Mas aqui estamos. A crise humanitária na Ucrânia está se aprofundando. Armazéns de alimentos e produtos do dia a dia estão sendo bombardeados pela Rússia. A infraestrutura energética está sendo destruída progressivamente. O número de mortos está aumentando. Cada vez mais pessoas estão se tornando refugiadas. E as exportações de produtos agrícolas, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, estão sendo restringidas por ataques à infraestrutura portuária dos dois lados, porque a Ucrânia também está afetando a capacidade da Rússia de exportar. São acontecimentos que vão elevar os preços globais. Zelensky acusa os Estados Unidos de não fornecerem proteção adequada. Tudo isso era previsível. Tudo isso é cruel. E tudo isso vai pesar mais sobre as pessoas comuns, especialmente sobre a população ucraniana. Enquanto isso, a Rússia está se adaptando e se beneficiando da crise no Oriente Médio. A falta de conhecimento sobre os dois países, somada à falta de fé em Deus, levou a essas condições dramáticas. É assim que as nações morrem. Essa é a verdade mais sóbria que, acho eu, podemos tirar de tudo isso. Estamos acompanhando a morte de uma nação em uma guerra que nunca deveria ter começado. E havia uma saída, segundo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Não aceite nada vindo dos russos. Não diga que isso é propaganda. Eles teriam feito isso. Não, não teriam. Eles não queriam fazer isso. Eles sinalizaram isso tanto ao presidente Biden quanto a Jens Stoltenberg. Os dois disseram não. Então é claro, você sabe que apenas 2 meses depois, em abril de 2022, poderíamos ter tido isso de novo. E de novo o Ocidente disse não. Biden, Boris Johnson e alguns outros convenceram Zelensky a não fechar um acordo com o qual ele já quase tinha concordado. E aqui estamos hoje. Agora o país está à beira da morte. Eles não têm mais defesa aérea. Nós não temos mais mísseis para lhes dar. Não que eles estivessem sendo muito eficazes de qualquer forma, mas agora isso foi completamente cortado. Os portos deles estão bloqueados, as instalações deles estão sendo isoladas. E quando você começa a atingir toda essa infraestrutura na retaguarda e o seu lado não pode fazer nada para impedir, isso vai afetar as linhas de frente. E acho que as chances estão aumentando muito de que finalmente você veja um avanço na frente oriental. E o lado russo pode muito bem romper as linhas, porque o lado ucraniano vai perder a capacidade de manter a linha de frente, já que não tem os suprimentos necessários. E claro, não se esqueça de todos os postos de gasolina que foram atingidos por todo o país. Então, de qualquer forma, você nem consegue ter transporte para mover as coisas, mesmo deixando de lado esse novo ataque. É isso que estamos fazendo com a Ucrânia, ao perseguir esses objetivos irreais, que são claramente impossíveis de alcançar. E tivemos 4 anos e meio para provar que eles são impossíveis. E ainda assim, tanto na Casa Branca. Lembrem-se do Rubio, o mesmo cara que disse em 3 de junho, nós escolhemos um lado e escolhemos a Ucrânia. Depois, em outro dia, 2 meses mais tarde, ele vai dizer, sabe, estamos apenas tentando encontrar uma maneira de acabar com isso, de modo que ninguém acredita nele. E então, segundo minha fonte em Kiev, esse mesmo Rubio, como conselheiro de segurança nacional, e sua equipe estavam ajudando a Ucrânia a fazer todas essas coisas absurdas. Então, certamente, é quase certo que o presidente soubesse disso. Essa é a dura realidade, pessoal. É com essa realidade que temos de lidar. E está na hora de reconhecer a realidade, parar a destruição do país da Ucrânia, parar as mortes desnecessárias do seu povo
e, finalmente, reconhecer a realidade e pôr fim à guerra. E isso significa nos termos da Rússia. Não há outra maneira de fazer isso. As pessoas dizem, vocês não podem concordar com os termos da Rússia. Não, vocês não têm escolha. Ou aceitam os termos ruins que estão disponíveis agora, ou acabarão sendo destruídos. Aí não haverá mais termos. Simplesmente, a Rússia vai conquistar isso. É isso que vai acabar acontecendo. Isso vai levar a algum lugar, pessoal. Vocês não podem continuar assim. Não se acomodem com a ideia de que depois de 4 anos e meio, foi só até aqui que a Rússia chegou, achando que vocês têm mais 4 anos e meio, porque não tem. Se as pessoas não conseguem comer, se as tropas não conseguem combustível, se as tropas não conseguem munição, e os russos têm bastante de tudo, então é uma certeza matemática que em algum momento este lado será esmagado. Não provem que isso é verdade. Sigam agora o caminho racional. Bem, é onde estamos na guerra entre Rússia e Ucrânia. Infelizmente, também temos alguns problemas na outra guerra que estamos travando, que, é claro, tem impacto nesta. E lá também não está muito melhor. Uma das grandes questões em que temos nos concentrado ultimamente é esta. Quanta munição os Estados Unidos têm? Quantos interceptadores temos para nossa própria defesa, para a defesa dos nossos aliados e para a nossa no Oriente Médio? E o presidente Trump tentou realmente tranquilizar as pessoas, dizendo, sabe de uma coisa? Nem se preocupem com isso. Precisamos de mais o tempo todo. Quer dizer, precisamos de mais. Temos certos tipos de munição que são muito poderosos e dos quais temos um suprimento ilimitado, virtualmente ilimitado. Temos outros em que a situação é um pouco mais apertada e estamos recebendo diariamente. Como vocês sabem, nossas empresas de defesa estão construindo mais fábricas agora do que em qualquer outro momento da história. Estão construindo fábricas para os Patriots, para os Tomahawks, para tudo. Mas temos certos tipos de munição que não sejam tão precisos. Talvez não sejam, tão avançados. Também temos os avançados, mas estamos acompanhando isso muito de perto. Mas temos certos tipos que são muito poderosos e muito bons, e temos um suprimento ilimitado. Então estamos em ótima situação. Mas dito isso, sempre queremos mais. Temos que ter mais. Talvez surjam outras coisas. Já basta, Gary. Agora ele está só falando bobagem. Nem vamos perder tempo com nada disso. Algumas coisas aí. Ele tenta passar essa confiança para as pessoas. Ei, sabe de uma coisa? Não se preocupem, estamos produzindo coisas o tempo todo. Sim, gostaríamos de ter um pouco mais. Estamos meio em falta de algumas coisas, mas não se preocupem, porque estamos construindo todas essas fábricas mais do que nunca, o que obviamente é um absurdo. Houve uma coisinha chamada Segunda Guerra Mundial. Talvez você já tenha ouvido falar. Nela, fizemos uma transição completa de uma economia de paz para uma economia de guerra. Houve uma expansão enorme do setor industrial voltado para a guerra. Então não acho que vocês estejam nem perto disso. Mas deixando isso de lado, uma nova fábrica significa anos a que daqui a 3 a 5 anos um único míssil saia do chão de fábrica. Então dá para ampliar um pouco. Nesse meio tempo, dá para aumentar isso marginalmente, e tenho certeza de que eles estão fazendo isso. Mas você está falando de uma nova fábrica. Quer dizer, você precisa de tudo, desde mão de obra qualificada até cadeias de suprimento e, obviamente, as ferramentas físicas necessárias para fabricar essas coisas. E voltando à questão do pessoal, estamos falando de cientistas de foguete, gente. Estamos falando de pessoas extremamente instruídas, e não há muitas delas disponíveis. Então, uma das maiores limitações é ter pessoas qualificadas o bastante para operar essas coisas. E formar esse pessoal também leva tempo. Então esqueça isso. Isso não tem impacto nenhum nesta guerra, e não terá. A segunda coisa é que ele disse, mas, sabe, nós temos outras munições. Ele até admite que isso é um pouco menos eficaz, é muito menos eficaz. E também há bastante disso, aliás. Há muitos daqueles outros tipos de armamentos, como já falamos antes, as JDAMs, as SDBs,
bombas de pequeno diâmetro e vários outros tipos de armamento ofensivo que temos. Certamente temos muitos desses, mas eles são menos eficazes. E quase todos eles, alguns podem ser lançados de lançadores, mas a maioria precisa ser disparada por caças e bombardeiros, e assim por diante. Então é preciso chegar muito mais perto do alvo, o que vai colocar você sob um risco maior diante da defesa aérea iraniana. E mesmo deixando esse risco de lado, você literalmente começaria a desgastar seus aviões, desgastar suas tripulações, tentando fazer isso, além daquele outro risco. E ainda assim, não conseguiria avançar muito, porque se você realmente quer atingir alvos no interior do país, vai ter que sobrevoar o país. Vai ter que voar com esses aviões-tanque de reabastecimento sobre o território iraniano. E simplesmente não dá para fazer isso. E claro, acho que mostramos a vocês, alguns dias atrás, que pelo menos naquele momento, havia algo como 30 desses aviões-tanque em uma base aérea em Israel, em uma única base. E acredite, se você entrar numa guerra de verdade e depender desses aviões-tanque, tudo que o inimigo precisa fazer é destruir os aviões-tanque. Então fica extremamente difícil conduzir qualquer tipo de operação, por causa do alcance desses caças, que em sua maioria, ou muitos deles pelo menos, decolam de porta-aviões a centenas de milhas mar adentro. Então, sem esses aviões-tanque de reabastecimento, eles não conseguem chegar ao alvo e voltar em segurança. Esse é o verdadeiro calcanhar de Aquiles, mesmo deixando de lado o fato de que a munição não funciona. Então, quando ele diz, sabe, que temos muita munição, isso é tecnicamente verdade, mas isso não vai fazer nada ao Irã que nossos equipamentos melhores, maiores e de maior alcance também não tenham feito. Então, nisso, ele admitiu sem querer que não podemos derrotar militarmente o Irã. Isso é fato. Agora, esse fato é... E você nunca saberia disso, ouvindo muitos dos que têm sede de guerra, dos defensores da guerra e dos que fazem torcida pela guerra. E olhem, com base em algumas coisas que estamos vendo aqui, vou mostrar alguns exemplos e também outras informações que estou recebendo de fontes que têm acesso à linha de frente. Está começando a aparecer de novo. Eu estava preocupado com isso depois que não lutamos no último fim de semana, que a pressão ficaria alta demais sobre o presidente Trump. E está parecendo que ele voltou a considerar seriamente lançar mais um grande ataque. Ele está recebendo muita resistência nessa questão, ou muita pressão para seguir nessa direção, como diz aqui este tenente-comandante aposentado. Estou preocupado que o Irã esteja tentando fazer o papel da Lucy com a bola de futebol aqui, porque o verdadeiro objetivo deles é arrastar isso o máximo que puderem até as eleições de meio de mandato. Mas no fim das contas, o fato é que o presidente Trump poderia causar danos tremendos ao Irã se decidir fazer isso. Essa capacidade existe. Mas sabe, eu sei que ele preferiria não fazer isso se pudermos ter um acordo. Imagino que essa seja a última chance do Irã. Sim, ele está repetindo a teoria do presidente Trump. Então está tentando usar a linguagem dele e dizer, sim, essa é a última chance do Irã. Então façam isso. Sim, vocês podem causar danos enormes, e isso vai intimidar o Irã. Agora veja, para deixar claro, ainda temos vários mísseis de cruzeiro de longo alcance, JASSMs, Tomahawks e todas as outras categorias que o presidente Trump mencionou. Isso é um fato. Portanto, é fato que poderíamos, e ele está certo nesse ponto, causar muitos danos na superfície do Irã. Poderíamos explodir todo tipo de prédio e matar pessoas, mas não alvos militarmente significativos para o controle do Estreito de Hormuz. Já dissemos antes, são aquelas cidades de mísseis. Você não consegue passar por baixo das montanhas de granito. Nada do que fizemos nas duas primeiras rodadas de combate conseguiu, e nada conseguirá em quaisquer rodadas futuras. Você simplesmente não vai atravessar uma montanha de granito. É simples assim. Mas isso não quer dizer que você não possa tentar. E essa ideia, de novo, eles sempre querem vender. Como Stoltenberg estava mentindo há um minuto, essas pessoas querem dizer, sim,
sabe, para o povo americano. Porque entendam isto. Vamos deixar isso claro. Aquele vídeo e todos os que eu vou mostrar a vocês foram feitos para enganar vocês, o povo americano. Para fazer vocês pensarem, primeiro, que a guerra pode ser vencida, que ela pode ser bem-sucedida, e segundo, que ela precisa ser. Temos que combater isso, porque aqueles malditos iranianos não dá para confiar em nada do que dizem. Na verdade, ele usa a situação da Lucy e da bola de futebol, o que é uma verdadeira joia, porque se você quer falar de quem vive dizendo, sim, temos um acordo e depois desfaz tudo, a implicação é que seria o Irã. Quem tinha um acordo negociado de um governo para outro em 2018? E qual governo puxou a bola ou tirou o tapete deles? Se quiser usar uma analogia diferente, fomos nós. Foi o presidente Trump que saiu do JCPOA. Quem disse que estávamos negociando em 2025 o fim do programa de armas nucleares deles e depois tirou a bola diplomática do caminho? Aí o outro lado caiu e fomos para a guerra. Quem fez a mesma coisa em 2026? Quem fez a mesma coisa no memorando de entendimento que diz droga, está aqui. Assinamos este parágrafo 1, segundo o qual Israel deixaria o Líbano. Eles não saíram. Aqui está o parágrafo 5, em que dissemos que Irã e Omã controlariam o Estreito de Hormuz. E então nós mesmos nos inserimos nisso. Quem foi mesmo? Então vocês querem falar sobre quem é a Lucy e quem puxa a bola na hora do chute? Talvez seja melhor inverter isso. Garanto que o lado ucraniano ou o lado iraniano está pensando assim. E essa ideia de que a intenção do Irã é só arrastar isso, que eles querem chegar às eleições de meio de mandato ou algo assim. Não, eles não querem arrastar isso. Eles querem que isso acabe. Mas o objetivo absoluto e inabalável deles é controlar o Estreito de Hormuz. Eles disseram abertamente, nesta última semana, mais uma vez, e vêm repetindo isso há muito tempo, que nunca voltarão ao mundo que existia antes de 28 de fevereiro. Nunca mais será simplesmente aberto de novo, não importa quais consequências ou qual preço tenham de pagar. Esse é o objetivo deles. Veja, a razão pela qual eles querem mentir e dizer outra coisa é que se for apenas para prolongar isso, bem, não há nenhum objetivo concreto e identificável aí. Então, simplesmente prolongar isso significa que podemos parar de prolongar e pronto. Então nós vamos vencer. Mas se eles disserem honestamente que o objetivo deles é manter o controle do Estreito de Hormuz, e aí você vê, e é com isso aqui que eles têm de fazer isso. Há uns 30 desses, 30 e poucos, espalhados pelo país, além de várias outras coisas. E você percebe, caramba, não dá para acabar com isso. Então, se eles forem honestos e disserem qual é o objetivo real e quais são os meios que têm para lidar com isso, você consegue ver a inutilidade da coisa. Então, eles vão mentir para você e dizer isso. Ele não é o único. K.T. McFarland, que trabalhou com segurança nacional para acho que Bush, foi uma das muitas pessoas que mentiram durante a guerra do Iraque, em 2003. Então ela tem um histórico interessante nesse aspecto. Ela vai tentar convencer Trump, de novo, de que o lado iraniano está nas últimas. O presidente disse, estamos vencendo esta guerra. Talvez não na mídia, mas se você olhar o preço do petróleo, por exemplo, está em cerca de $80 o barril. Não importa se há cessar-fogo ou não, o petróleo está mais ou menos nesse patamar. Os Estados Unidos agora são o maior exportador mundial de petróleo bruto. Olhe o preço do petróleo. Então veja, você quer dizer que estamos vencendo a guerra, e o seu exemplo é o preço do petróleo? Ela diz sim, na verdade estamos vencendo a guerra. Não na mídia. Ela diz, mas na realidade estamos vencendo a guerra. E você quer recorrer ao preço do petróleo no mercado financeiro, que o presidente Trump é famoso por manipular para manter artificialmente baixo. Isso não tem nada a ver com as questões reais no terreno. Só queria destacar isso. Pode continuar tocando. Por exemplo, cerca de $80 o barril. Não importa se há um cessar-fogo ou não.
O petróleo está mais ou menos nesse nível. Os Estados Unidos agora são o maior exportador mundial de petróleo, petróleo bruto, produtos refinados de petróleo e gás natural liquefeito. Okay, the reason why we're exporting all this Certo, o motivo de estarmos exportando tudo isso é porque estamos reduzindo nossa reserva estratégica de petróleo. Você entende isso? Entende a importância disso? Ela está dizendo isso como se fosse algo bom e como se isso significasse de alguma forma que estamos vencendo a guerra. Eu não sei como ela relaciona essas coisas. Mas isso é muito negativo para nós, porque está diminuindo nossas reservas de emergência, tanto para nossas forças armadas quanto para nossa economia, caso além disso haja qualquer outra restrição ao petróleo e perda de fornecimento. Então, literalmente, estamos brincando com o nosso futuro ao fazer isso. E mais uma vez, isso não tem nada a ver com esta guerra. Estou me desviando do assunto. Por favor, continue. with this war. I digress. Please continue. Dan, olha pro rosto dela. Ela parece surpresa com o que nos aceita. She shouldn't be. Ela não deveria estar. Essa é boa. É mesmo. Mas ela também tem essa expressão muito arrogante no rosto, como se, é claro, fosse esse o caso. E, até agora, nada do que ela disse está certo. Mas vamos ver se ela tem algo melhor a dizer. See if she has anything better to say. É resultado do que aconteceu na guerra do Irã. E do outro lado da equação, Marcos, o Irã está um desastre econômico. A moeda deles está entrando em colapso. A inflação está em 100%, 200%. Não está entrando receita nenhuma. E enquanto temos todas essas negociações, ora vão, ora não vão, a única coisa que permaneceu foi o bloqueio. O Irã não está recebendo nem enviando navios, não está exportando petróleo nenhum e as sanções continuam. Então, eles estão se esvaecendo. They're bleeding out. Wow. So President Eles estão sangrando. Man, you need Uau. to push harder. Obviously, Então, all presidente these Trump, people cara, think they do. você precisa pressionar mais. Obviamente, todas essas pessoas estão falando porque sabem que o presidente Trump está assistindo a isso. E, cara, eles estão sangrando. Então, isso remete ao Jack Kenney, quando ele dizia, no começo da guerra, em janeiro, que eles estavam tão fracos agora, que estavam nas últimas, que iam cair a qualquer momento, que nunca tiveram tão fracos em todos os 47, toda aquela conversa. Lembram? Ficou exposto que aquilo era pura bobagem. E agora vem essa ideia de que eles estão sangrando. Para deixar claro, tanto aqui no nosso programa, o professor Marandi, quanto há apenas alguns dias, ou talvez ontem, Nimal Horshid, reconheceram que sim, o bloqueio está definitivamente prejudicando o Irã. Yes, the blockade is definitely hurting Iran. Yes, the inflation is definitely high. Sim, a inflação está definitivamente alta. Há problemas reais em todo o país. Mas eles também disseram, e Alistair Crook vem dizendo isso no nosso programa há meses, que nada disso importa. Porque para o Irã, esta é uma crise existencial. Literalmente, uma crise existencial para a sobrevivência do Estado deles. E não há preço que eles não estejam dispostos a pagar. Mais uma vez, voltando ao ponto de que a população russa não vai desmoronar, porque o lado ucraniano quer tornar a vida difícil para ela. Assim como o lado ucraniano não desmoronou porque a Rússia tornou a vida deles profundamente difícil durante todos esses anos. A pressão e o sofrimento, por si só, não vão dar a vitória à Rússia. Eles vão ter que continuar até haver destruição física e não existir mais capacidade, por mais ousado, patriótico ou heróico que o povo ucraniano seja. Em algum momento, isso não vai mais importar, porque você não vai ter os meios para lutar. Isso nunca vai acontecer do lado do Irã, porque, em primeiro lugar, você não tinha força terrestre. Então não pode fazer nada em terra, ao contrário do que os russos têm. Eles têm um componente terrestre que está literalmente pressionando as cidades ucranianas. E tem poder aéreo, drones e tudo mais. Não existe nenhuma analogia desse tipo aqui. Estamos ficando sem munição, então não podemos manter esse ritmo por muito mais tempo. E ela também está errada ao dizer que eles não estão exportando nada. Eles não estão exportando nada através do nosso bloqueio, pelo menos nada de importância. Mas existe uma coisa chamada Mar Cáspio, não sei se você já ouviu falar. Eles podem exportar mercadorias por lá,
muitas delas para a própria Rússia. E há acho que uns 8 países diferentes com os quais eles têm fronteiras terrestres. E sim, eles estão transportando mercadorias. E o petróleo não é a única commodity deles. Então eles de fato têm uma economia além disso. O petróleo é uma parte grande e certamente está causando problemas. Mas isso não vai fazê-los entrar em colapso. É isso que você precisa entender. O Irã tem tudo de que precisa para se sustentar. Eles obviamente têm todos os derivados de petróleo de que precisam para poder manter suas atividades. Tem toda a comida de que precisam. Tem toda a água de que precisam. E a maior parte da economia deles é autossuficiente. Mas tem fronteiras terrestres pelas quais podem fazer coisas. Então, embora isso vá prejudicá-los, eles podem continuar indefinidamente, como fizeram por 8 anos durante a guerra Irã-Iraque. Nós temos alguma experiência com isso. Então, ela está completamente errada nesse ponto. Ainda assim, quer pressionar o presidente Trump numa direção de voltar à guerra total. E é claro, quem é o maior entusiasta disso tudo? Agora que Lindsey Graham morreu, essa responsabilidade, essa feliz distinção, recai sobre Jack Keane. Qualquer acordo inclui o Irã pagando por isso. Não, de jeito nenhum. Não deveria haver pedágios, taxas, nem garantias de seguro. E também não deveria haver gestão nem supervisão disso. Quer dizer, deveríamos voltar ao que era antes de 28 de fevereiro. O Estreito de Hormuz era considerado uma via de livre navegação e uma hidrovia internacional. Nenhum país tinha supervisão sobre ele. Ninguém decidia quando os navios passariam por ali. Se quisermos estabelecer faixas de entrada e saída, tudo bem. Não acho que haja qualquer objeção a isso. Mas qualquer coisa além disso não é o que deveríamos estar negociando. Todos nós sabemos o que o Irã quer. Eles acreditam que isso é um ativo estratégico. Estou dizendo a vocês, eles acham que isso agora lhes dá mais poder de pressão do que o desenvolvimento e o crescimento de uma arma nuclear. Portanto, os Estados Unidos têm que entrar nisso sabendo muito bem. Vamos tentar. Mas, se os iranianos não cooperarem aqui, então temos que voltar a grandes operações de combate. Bem, aí está. Essa é a chave. Ele revelou o segredo. Ele quer voltar às operações de combate em grande escala. Embora tenhamos dito a vocês, e isso foi divulgado e vazou em todas as principais publicações, que o próprio presidente Trump reconheceu que estamos ficando sem essas coisas, sem os principais sistemas de armamento. E agora vamos ter de depender de recursos de segunda linha, menos capazes, mais caros de usar e com risco maior. E ainda assim, ele quer fazer isso de qualquer maneira. É uma loucura. Quer dizer, é insano defender isso, considerando o tipo de fortificações defensivas que o lado iraniano tem, a capacidade deles de absorver todos esses ataques e de se sustentar de forma independente, indefinidamente, e a nossa capacidade muito limitada com todas essas armas. E entendam também que, mesmo deixando isso de lado, pelo amor de Deus, vocês estão gastando quase todos os nossos principais sistemas de armas, ofensivos e defensivos, numa guerra que nunca deveria ter sido travada. Uma guerra que não tem nada a ver com a segurança nacional americana. Estão esgotando nossas capacidades, caso acabemos entrando numa guerra que não escolhemos. Uma guerra que seja pela nossa segurança nacional e pela nossa luta existencial, se entrarmos em uma. Ninguém pensa nisso. Eu acredito que somos tão arrogantes e presunçosos que achamos que ninguém jamais faria isso conosco. Mesmo que queimemos toda a nossa munição aqui numa coisa estúpida como essa e nos deixemos literalmente indefesos. Porque, tirando para fazer um ótimo vídeo, ninguém dá a mínima para quantos porta-aviões você tem, quantos F-16, quantos F-22, F-35, B-1, B-2, seja lá o que for. Todo esse material chamativo. Ninguém se importa com quantos desses você tem, se não tem um míssil para colocar neles, se não tem nenhum míssil defensivo sequer para dificultar a ação do outro lado. E claro, não temos nenhuma fração dos drones que alguns desses outros possíveis adversários,
com os quais poderíamos entrar em confronto? Tem. Estamos quase indefesos nesse aspecto. Estamos muito atrás até mesmo do lado ucraniano. E você quer seguir em frente. Você está literalmente jogando roleta russa com a nossa segurança nacional ao fazer essas alegações absurdas. E isso se conecta, de certa forma, a algumas das coisas que aprendemos nesta última semana. Mencionei Nimal Khorshid há um minuto. Uma das coisas de que ele meio que lamentou foi que os Estados Unidos não parecem aprender as lições. Há algum tipo de disputa dentro do governo Trump, eu diria, quando se trata das negociações em andamento entre o Irã e Omã. Eles vão aceitar isso? Isso vai ser uma derrota? Como o mundo vai enxergar isso? Essas são questões importantes. E sabemos que sempre temos de considerar o que está acontecendo com o lobby israelense e qual é a pressão exercida por ele sobre o governo Trump. Mas, na minha opinião, no curto prazo, vamos ver a mesma coisa acontecendo com o memorando de entendimento que vimos antes, um reforço do memorando de entendimento, talvez uma redução da pressão. Mas o problema é que não há curva de aprendizado, coronel, no que está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Eles não vão aprender com isso. E eu suponho que se reabrirem o Estreito de Hormuz, talvez em 10 dias voltemos ao mesmo tipo de situação. E também vou dizer, eu não acredito no que o Irã acertou com o Omã. Não gosto disso. Então vou restabelecer o bloqueio. E ele estava se referindo a essa esperança, enfim, de que esse acordo, aparentemente prestes a ser anunciado entre o Irã e Omã sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. A esperança é que o presidente Trump diga, certo, vamos suspender nosso bloqueio. Vocês suspenderam o de vocês e vamos tentar resolver o restante. Quero dizer, havia um memorando de entendimento com 14 pontos. Isso é só o parágrafo 5. Então, mesmo que se resolva essa questão, há toda uma série de outras coisas que precisam ser decididas. Mas nesse ponto, ele quase certamente tem razão. Mesmo que o presidente Trump reabra o estreito por algum tempo, em primeiro lugar, ele vai sofrer uma pressão implacável de todas essas pessoas que acabei de mostrar a vocês, além de Benjamin Netanyahu e de várias outras que atuam nos bastidores. O almirante Howard, Keith Kellogg e por aí vai. Todo tipo de gente. Outros, dos quais nem sabemos, estariam pressionando ele. E até agora, o presidente Trump entra em toda essa situação. Então, mesmo quando concorda com alguma coisa, ele volta atrás pouco tempo depois. O Nima disse que talvez fossem, mais 10 dias. Provavelmente nem seria tanto tempo assim, mesmo que ele abra isso. Da última vez foram 5 dias antes de começarmos as interdições e dizerem, que o memorando de entendimento acabou. O cessar-fogo acabou. Foi o que aconteceu da última vez. Então não há muito otimismo aí. Agora, uma das preocupações de outro convidado que tivemos esta semana, Alastair Crook, é que, se seguirmos por esse caminho, se ouvirmos pessoas como Jack Keane e voltarmos a operações em larga escala, isso pode se transformar numa guerra regional inteira, capaz de destruir tudo. Ativistas iemenitas disseram que vão continuar agindo contra a Arábia Saudita. Na verdade, vão intensificar drasticamente o bloqueio contra a Arábia Saudita. Primeiro, mirando navios ligados à Arábia Saudita, no sul do Mar Vermelho. Depois, estendendo os ataques para o norte, em direção à Rota de Suez. E, por fim, mirando qualquer embarcação que entre ou saia de portos sauditas, independentemente da nacionalidade. Ele também disse que o Iêmen fecharia totalmente o Estreito de Bab al-Mandab, o que ainda não aconteceu. Isso parece que pode ficar extremamente complicado. A região inteira pode pegar fogo. Você acha que são apenas ameaças ou acha que isso pode acontecer? Não, acho que há um grande perigo de a região estar prestes a entrar na linha de fogo. Está muito perto. Quero dizer, tudo isso foi uma tentativa de Washington, eu acho, de encontrar pontos de pressão sobre o Irã para fazê-lo mudar sua posição sobre Hormuz. Isso por si só é um exercício inútil, porque nesse momento não há nada que vá mudar o cálculo iraniano sobre Hormuz.
E certamente é esse o caso. Não há nada, quer dizer, literalmente nada. E por que eles fariam isso? Porque o Irã mudaria seu cálculo sobre o estreito e cederia quando eles podem ler os jornais, quando têm seus próprios relatórios de inteligência, quando eles mesmos viram que conseguem suportar o melhor e o mais pesado que podemos lançar contra eles. Eles não vão fazer isso, porque percebem, como Nima disse, como outros no nosso programa disseram, que é uma situação de vida ou morte para o país dele. Portanto, não há nada que eles façam que os leve a abrir mão da única informação que têm, da única peça, do cálculo estratégico que possuem. Acho que Jack Kinney, em outra entrevista, disse que o lado iraniano vê isso como uma espécie de arma nuclear. Na verdade, acho que foi nessa mesma entrevista, em outra parte da gravação, que ele disse, escute, isso é algo de que eles nunca vão abrir mão, porque consideram que tem a mesma eficácia e a mesma capacidade de dissuasão que uma arma nuclear. E ele está certo nisso. O que é estranho para mim é como alguém pode estar certo nisso e não enxergar as implicações, porque nós não podemos tirar isso deles. Então, isso deveria impedir que acontecesse, mas, infelizmente, não impede. Larry Johnson participou essa semana e analisou um aspecto diferente disso. E isso volta mais para... Quero dizer, acho que eu disse que alguns desses outros, como a Katie McFarland, estavam tentando lutar pela... Como é mesmo? Deu branco. Tentando enganar você e ser como Goebbels ou algo assim, nessa coisa estranha de distorcer as palavras. Mas Larry Johnson estava falando que ela não é a única. Há outras pessoas espalhando toda essa que... aliás, nós já vencemos a guerra contra o Irã. Eu realmente acho que há um desespero por parte do Trump para conseguir uma solução diplomática para isso. Vimos uma das figuras sêniores da Heritage Foundation escrever um artigo dizendo que Trump venceu. Ele venceu a guerra. Pronto, acabou. Não é verdade. Mas essa é a narrativa que eu acho que a Casa Branca vai desenvolver. Escutem, estamos declarando vitória e indo embora. Então, o que eu estou dizendo é que há um cenário econômico complicado por trás de todo esse vai e vem com o Irã. Porque sempre que você corta de 20% a 25% do fornecimento mundial de petróleo, 25% do fornecimento mundial de GNL, que provavelmente não deve voltar a operar por mais 2 anos, talvez mais tempo, corta o fornecimento mundial de hélio, corta 44% do fornecimento e cerca de 30% a 35% do fornecimento mundial de enxofre e ureia. Tudo isso tem um efeito de contenção e depressão sobre a atividade econômica global. Isso não acontece imediatamente, mas à medida que isso foi se espalhando pelo mercado, é isso que estamos enfrentando agora. O potencial para uma crise econômica continua muito alto. E acho que esse é outro fator nos cálculos do Trump. Certo, já não temos mais os mísseis, vamos ficar sem sistemas de mísseis essenciais e temos sérios problemas econômicos que vamos ter de enfrentar. Então, vamos recuar. E até agora é isso que estamos fazendo. Estamos recuando. Sim, agora talvez a gente recue. Quem sabe o que vamos fazer? Mas ele disse que estamos meio que recuando. Só que, fora o fato de não termos atacado no fim de semana anterior, estávamos apenas parados ali. Então, na verdade, não estávamos recuando. Todo mundo está se perguntando o que vai acontecer em seguida. E agora, as evidências sugerem que ele pode ter cedido àquela pressão de novo. E alguma coisa pode vir nesta próxima semana, no meio ou no fim dela. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Deus nos ajude se acontecer. Mas o Larry destacou que há problemas econômicos realmente graves se acumulando com isso. E Katie McFarland falou sobre como Trump tinha conseguido esconder essa verdade, ou revelou como ele tinha conseguido escondê-la, dizendo, olha, o mercado de ações está ótimo, o preço do petróleo está baixo, está tudo bem, e assim por diante. Mas não está. Isso é manipulado. Isso encobre a realidade de que Larry estava falando.
e de que muitos economistas estão falando. Há sinais de alerta piscando por toda parte. Há uma escassez física de petróleo bruto. Há escassez de combustível de aviação, escassez de diesel, porque grande parte disso é fabricada e produzida no Oriente Médio. E isso também não está saindo de lá. Claro, a ureia, os outros tipos de fertilizantes, hélio, alumínio, todo tipo de coisa desesperadamente necessária para a atividade econômica, nada disso está saindo. E isso não é algo que se resolve no papel. Não dá simplesmente para maquiar isso. Fingir que está processando, seja lá o que for, se fisicamente não há capacidade suficiente. E essas coisas foram escondidas por todos os motivos de que falamos na última semana e nos últimos meses. Mas tudo isso são soluções finitas. E chegará um dia em que essas soluções não estarão mais disponíveis, porque você terá consumido toda a margem de manobra do sistema. E é para isso que estamos caminhando. Eu vejo a situação em que estamos agora como o Titanic, pouco depois de ter atingido o iceberg. Quando ele tinha, tenho certeza de que todos vocês já viram o filme. Foi uma ótima representação do que realmente aconteceu. E no começo, as pessoas corriam de um lado para o outro, dizendo, bom, isso foi estranho. O que será que foi isso? O navio ainda estava se movendo, ainda estava flutuando. As luzes continuavam acesas, tudo parecia bem. Mas o engenheiro sabia que por causa dos danos causados abaixo da superfície, agora era uma certeza matemática que o navio afundaria. E as pessoas simplesmente não conseguiam aceitar isso. Não conseguiam acreditar. E quando o primeiro bote salva-vidas começou a sair, as pessoas diziam, isso é ridículo. Por que estamos entrando num bote salva-vidas? Esse navio não pode afundar. Você entende? Não pode. E este era o Titanic, o navio mais moderno em operação naquele dia. The most modern ship afloat on the day. And yet, we all know what happened. E mesmo assim, todos nós sabemos o que aconteceu. É essa mesma situação que eu temo que estejamos vivendo aqui. Isso não pode acontecer com os Estados Unidos. Somos grandes demais. Somos poderosos demais. Não podemos sofrer uma perda como essa. Isso simplesmente não acontece. Então ignore os relatórios do engenheiro que está dizendo as razões muito práticas pelas quais é quase uma certeza matemática que você vai perder dinheiro. Vai perder essa guerra no Oriente Médio. Vai perder essa guerra ou a outra guerra na Europa com a Ucrânia. A Ucrânia é ainda pior, porque agora ela está começando a afundar. Agora você consegue realmente ver aquele navio começando a submergir e as pessoas ainda estão tentando fingir que não, que esse não é o caso aqui. Este caso está numa fase mais inicial do processo. Então você não consegue ver as evidências porque elas foram escondidas de você. Vocês foram enganados e ludibriados. Mas isso tem prazo de validade, pessoal. E eu não sei qual vai ser esse prazo, mas provavelmente será de alguns meses. Não vai ser mais do que isso. Não dá para seguir em frente. E se lançarmos alguma coisa, seja nesta próxima semana ou em qualquer outro momento, e tentarmos voltar a fazer um grande ataque, provocando a retaliação que o lado iraniano há muito tempo promete, isso virá muito mais rápido. Mas de um jeito ou de outro, não existe caminho para nenhum tipo de vitória militar do nosso lado. Não existe. Nunca vai existir. Não há nada que possamos fazer a respeito. E quanto mais nós mesmos nos enganarmos, maior será o custo desse fracasso inevitável, tanto nesta guerra quanto na guerra na Europa. Essa é a realidade, pessoal. Agradeço a vocês por estarem com a gente esta semana. Se alguma coisa acontecer durante o fim de semana, como sempre, voltaremos para compartilhar com vocês. Temos ótimos programas chegando na próxima semana. Temos algumas grandes surpresas para vocês na próxima semana. Vou contar na segunda-feira. Mas estou realmente animado com algumas delas. Teremos novos convidados, pessoas de quem vocês já ouviram falar, pessoas que estiveram nas notícias. Mal posso esperar para compartilhar isso com vocês na próxima semana. Além de todos os nossos ótimos convidados que vocês passaram a conhecer e adorar. Nos vemos então no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores, e há uma razão para isso. Não queremos ter que encher vocês de anúncios.
apertem o botão de curtir e, claro, compartilhem isto com alguém que vocês amam. And of course, share this with somebody you love.